Esse é o final da sexta camada do iceberg de mistérios e teorias da conspiração. Como sempre, todos os links que eu acessei para a pesquisa de cada tópico estão na descrição do vídeo. E dito isso, bora começar. A teoria do universo oco é um mistério que existe há muito tempo. Isso porque, desde a antiguidade, as pessoas já se perguntavam o que existe dentro do nosso planeta e até mesmo dentro do universo. E na Europa, no século XVII, o cientista Edmund Halley começou a imaginar que a Terra poderia ter vários espaços ocos dentro dela. E ele chegou nessa ideia porque ele queria encontrar algumas explicações para vários fenômenos magnéticos que naquela época não eram muito bem entendidos. Isso porque o Edmund percebeu que a leitura das bússolas podiam mudar mesmo quando elas estavam no lugar fixo, o que indicava que o campo magnético da Terra não é totalmente estável. E para explicar isso, ele propôs que a Terra tem várias esferas internas, onde cada uma tem seu próprio polo, campo magnético e rotação diferentes. E essas esferas criam diversas fontes de magnetismo que provocam alterações nas bússolas. Além disso, ele usou essa ideia para explicar a aurora boreal, que, de acordo com a teoria da Terra oca dele, os gases vindo de dentro da atmosfera interna escapavam pela crosta do planeta e criavam essas luzes no céu. É claro que hoje a gente sabe que essa ideia não estava correta, porque o campo magnético da Terra vem dos movimentos de ferro líquido no núcleo externo, mas mesmo assim, não demorou muito tempo para essa ideia se expandir, indo de buracos na Terra para possíveis universos que são encapsulados, que é essa ideia de que o universo pode estar dentro de uma esfera gigante. É claro que hoje, com o avanço da ciência, a maioria dessas teorias não se sustentaram, só que mesmo assim, a ideia do universo oco continuou sendo expandida. Isso porque surgiram alguns religiosos, como o Cyrus Reed, que afirmava ter recebido revelações divinas, falando que o universo que a gente vive está dentro de uma esfera, e que todos os planetas e estrelas estão dentro dessa esfera também. E a gente, na verdade, vive na borda da parte interior dessa esfera. Para você ter uma ideia, ele acreditava tanto nisso que ele chegou até a criar uma religião baseada nessa crença, chamada Koreshanismo, que juntou tantos seguidores a ponto deles se reunirem e criarem uma cidade na Flórida. Mas o mais interessante das teorias do universo oco é que ela pode ser descartada por causa da maneira que a gravidade funciona. Isso porque no universo observável, a gravidade é o que mantém os planetas, as estrelas e as galáxias unidos. E se o universo fosse oco e toda a matéria estivesse só na casca interior, com um vazio enorme no meio, a gravidade dentro dessa região central seria praticamente zero. Isso porque quando a gente calcula a força gravitacional no interior de uma esfera oca, todas as partes da casca puxam igualmente em todas as direções. E isso faz com que as forças se cancelem, o que significa que não existiria gravidade no centro ou nas partes internas. E isso cria um problema enorme para a teoria do universo oco, porque sem nenhuma gravidade interna, não seria possível formar estrelas e planetas, ou qualquer coisa que precisasse ficar pendurada dentro desse vazio, até porque a gravidade é responsável por moldar a forma que o universo é distribuído. A teoria de que a bomba atômica nunca foi criada propõe que as armas nucleares seriam só uma invenção dos governos e da mídia mundial. E ela se baseia na dúvida da veracidade de algumas imagens antigas de explosões nucleares, alegando que nenhuma câmera poderia ter sobrevivido tão perto das explosões ou até mesmo filmado os testes. E essa teoria questiona também a falta aparente de radiação em alguns lugares como Hiroshima. Além disso, existem argumentos que falam que se realmente houvesse bombas nucleares, seria impossível justificar a sobrevivência de construções próximas ou a filmagem dos testes com tecnologias tão rudimentares. Basicamente, as pessoas que acreditam que a bomba atômica nunca foi criada associam ela a um possível plano dos Estados Unidos de controlar os outros países, instaurar medo e aumentar mais ainda a força do país, principalmente no cenário após a Segunda Guerra Mundial. Que, convenhamos, né? Pelo menos nessa parte, eu acho que não tem como a gente falar que tá errado. Mas essa teoria ganhou muita força depois que algumas pessoas compararam algumas fotos dos ataques com bombas incendiárias em Tóquio e os ataques com bombas nucleares em Hiroshima. E realmente, comparando algumas fotos, fica muito difícil de perceber a diferença. Nessas fotos que eu estou mostrando agora na tela, por exemplo, a foto da esquerda é do ataque em Tóquio e a da direita é do ataque em Hiroshima. E até se a gente comparar a taxa de mortalidade desses dois ataques, é muito parecido. A diferença é que no ataque em Tóquio, 300 aviões
carregados de bombas incendiárias, mataram cerca de 100 mil pessoas e destruíram uma área de 15 quilômetros quadrados na cidade. Agora, a bomba atômica de Hiroshima destruiu cerca de 5 quilômetros quadrados e matou 80 mil pessoas instantaneamente. Isso sem contar as vítimas de radiação que morreram depois. Então, o número de mortes é muito parecido e as fotos dos destroços são muito parecidas também. Por isso, muitas pessoas questionam se o impacto da bomba atômica foi real. Mas alguns historiadores e especialistas mostram que existem algumas diferenças técnicas fundamentais para provar que realmente as bombas que foram usadas eram diferentes. Porque no ataque em Tóquio, o fogo provocado pelo ataque cobriu uma área gigante que cobriu vários quilômetros. E no ataque em Hiroshima, a bomba provocou uma onda de radiação e destruição imediata em uma área bem menor, que foram efeitos bem diferentes que não podem ser reproduzidos por explosivos convencionais. Além do fato de que as maneiras que essas bombas atômicas podem ser criadas já foram muito bem estudadas, então fica muito difícil de dizer que a bomba atômica nunca foi criada, porque existem muitas provas para mostrar que essas bombas existem sim e já foram usadas. Foi meio difícil de encontrar alguma informação sobre o que seria essa grande conspiração eletrônica. Mas eu encontrei um post no 4chan que me deu uma luz. Basicamente, a grande conspiração eletrônica é uma teoria que acredita em um plano das elites mundiais de tornar a sociedade cada vez mais dependente de dispositivos eletrônicos e sistemas digitais. E eles têm o objetivo oculto de criar um possível apagão global no futuro. Tudo isso para eles conseguirem tirar a autonomia das pessoas através dessa dependência eletrônica e eles obterem um controle social total. Então essa teoria está muito relacionada com o fato da tecnologia e dos eletrônicos terem tomado conta das nossas vidas. Hoje em dia tudo depende de componentes eletrônicos e internet. Qualquer tipo de sistema bancário, nossos sistemas de comunicação e até algumas coisas básicas como luz e água dependem dessas tecnologias. E quanto mais a gente depende da tecnologia, mais vulnerável a gente vai ficar quando acontecer um colapso digital. Porque imagina só o caos que vai ser se do nada acontecer um apagão no mundo inteiro, onde ninguém mais vai ter acesso aos bancos, todos os hospitais pararem de funcionar e as cidades ficarem completamente no escuro. Para quem acredita nessa grande conspiração eletrônica, esse seria o cenário perfeito para as elites agirem por trás das cortinas, enquanto a população ficaria completamente perdida. Outro medo que está relacionado com essa conspiração também é o fato de, hoje em dia, a maioria das moedas serem digitais, o que significa que elas são só números controlados por bancos e que esses números poderiam ser alterados ou bloqueados a qualquer momento. Provavelmente, a pessoa que escreveu essa teoria é daquelas que guarda dinheiro embaixo do colchão, mas eu acho que, num geral, ela parte muito dessas ideias de livros e filmes de ficção com cenários apocalípticos, que muitas vezes mostram uma realidade que reforça muito a nossa dependência da tecnologia, e como perder o acesso a ela poderia ser algo devastador. Eu demorei bastante para descobrir o que é SEN, mas eu acabei chegando até um canal do YouTube com uns 2.000 inscritos, que no primeiro momento não tem nada de estranho. É basicamente um monte de vídeo de alguns jogos aleatórios. Mas se a gente filtrar pelos vídeos mais antigos, dá pra ver que o canal postava algumas coisas bem diferentes antigamente. Mas eu não sei o que tem de tão misterioso nesses vídeos para eles pararem aqui nesse iceberg. É só um monte de desenho feito à mão, com umas narrações por cima, que eu acho que tá em inglês. Eu não tenho certeza porque eu não consegui entender muito bem. Mas é só isso, eu acho que não tem nada demais. A teoria de que os subúrbios são cativeiros é uma teoria que questiona se a vida suburbana, que geralmente é um símbolo de sucesso e liberdade lá nos Estados Unidos, não seria, na verdade, uma espécie de prisão disfarçada. Isso porque ela mistura vários conceitos de críticas urbanísticas e sociais e transformam elas em algumas ideias conspiratórias. Como, por exemplo, a ideia de que a maneira que um subúrbio funciona existe para limitar quem vive ali. Basicamente, essa ideia existe porque morar no subúrbio sempre foi visto como uma conquista, já que nesses lugares geralmente existem casas espaçosas com jardins gigantes. E geralmente eles são conhecidos como lugares muito seguros e calmos. No geral, os subúrbios representam muito essa ideia do sonho americano. Então, muitas pessoas acabam buscando seguir esse estilo de vida.
Aqui no Brasil, eu acho que o mais próximo que a gente tem desse estilo de vida suburbano dos Estados Unidos seriam os condomínios fechados de luxo, que se a gente for analisar, tem um conceito bem parecido. Mas apesar desse estilo de vida ser tão desejado assim, existem muitos fatores que apontam que talvez viver no subúrbio ou num condomínio não seja tão libertador assim. Isso porque quando você mora nesse lugar, você cria uma dependência de carro para fazer qualquer coisa. Então isso acaba aumentando bastante o custo de vida. Além disso, essas comunidades às vezes criam uma espécie de prisão leve, porque por mais que as pessoas estejam livres, ainda existe uma forma de isolamento social, porque viver ali pode acabar afastando elas da cidade. Mas essa teoria de que os subúrbios são cativeiros pode ir até mais além do que isso, porque algumas pessoas acreditam que esse modelo de vida foi incentivado pelo governo e pelas indústrias para criar uma forma de controle social e até mesmo manipular o consumo e as divisões raciais e socioeconômicas. E eu acho que isso realmente acontece de uma certa forma. Como essas pessoas acabam se fechando em uma comunidade, é muito mais provável que elas mesmo se influenciem a consumir ou praticar atividades parecidas. Só que eu não vejo isso como uma forma de controle social, mas eu acredito que existe sim uma divisão socioeconômica muito clara dependendo do lugar que você mora. Até porque para morar num subúrbio ou em um condomínio fechado de luxo, a pessoa precisa ter um poder aquisitivo mais elevado. PRISM é o nome de um dos programas de vigilância digital mais polêmicos dos Estados Unidos, que é operado pela NSA. E ele ficou muito famoso há um tempo atrás por envolver o nome de várias empresas grandes de tecnologia e levantar várias questões sobre a nossa privacidade e a liberdade na internet. Isso porque em 2007, como uma forma de tentar combater o terrorismo, os Estados Unidos lançaram o PRISM para coletar dados online de estrangeiros suspeitos, para tentar prevenir possíveis ameaças. E com esse programa, o governo começou a obrigar algumas empresas como o Google e o Facebook a fornecerem qualquer tipo de comunicação digital que eles tivessem armazenadas. E isso vale para várias coisas: e-mails, ligações, fotos e até vídeos. E o pior é que no começo que esse programa foi lançado, tudo ficou mantido em segredo. Quase ninguém sabia da existência do PRISM. Mas em 2013, o Edward Snowden, que era um ex-contratado da NSA, revelou vários documentos e expôs a existência do PRISM. E ele mostrou que essa coleta de dados era muito maior do que a gente imaginava. E isso afetava milhares de pessoas, incluindo os americanos. Mesmo as autoridades do governo afirmando que o PRISM só coletava dados de estrangeiros. Só que os documentos que o Snowden vazou mostravam que várias pessoas dos Estados Unidos foram monitoradas também. E é claro que isso fez com que começassem a surgir várias teorias da conspiração, porque algumas pessoas acreditam que o governo tinha acesso irrestrito a qualquer dado pessoal a todo momento, incluindo histórico de pesquisa, documentos e qualquer coisa que fosse vinculada à internet de alguma forma, sem precisar de nenhuma autorização judicial. Surgiram até suspeitas de que existia um certo controle social e manipulação de informações na internet para influenciar o comportamento das pessoas e até as eleições, o que para mim não parece algo tão fora da realidade, assim, é algo bem possível de acontecer. Mas depois que a bomba explodiu, o governo afirmou que o PRISM só coletava dados de estrangeiros mesmo, e que existia uma supervisão judicial e do Congresso nessa coleta de dados. E eles falaram que as pessoas dos Estados Unidos que apareceram nos documentos vazados foram monitoradas pelo programa por engano. Será mesmo? Eu tenho minhas dúvidas. Pelo menos o importante é que com esses documentos vazados pelo Snowden, começou um debate gigante no mundo inteiro sobre privacidade e democracia na internet. E isso aumentou muito a desconfiança das pessoas sobre a segurança dos nossos dados. Tanto que em alguns países isso levou até a criação de leis mais rígidas para a proteção de dados. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a LGPD, que, se eu não me engano, foi sancionada em 2018, e ela criou algumas regras justamente para proteger tanto a coleta quanto o armazenamento de dados pessoais, tanto físicos quanto digitais. E é muito provável que, se o Snowden não tivesse vazado todos esses documentos, nossos dados iam continuar sendo explorados sem nenhum tipo de regulamentação até hoje. O pior é pensar que hoje em dia o PRISM ainda funciona, mas por causa de toda a pressão pública que o programa sofreu, agora ele só é usado para investigar casos muito específicos.
Ou pelo menos é isso que eles dizem pra gente, né? A teoria de múltiplos Cristos diz que a figura de Jesus Cristo, da maneira que ela aparece nos textos bíblicos e na tradição cristã, pode ser o resultado de uma combinação de histórias e ensinamentos de várias pessoas que viveram naquela mesma época. E essa teoria surgiu porque existe um questionamento de como Jesus é representado na Bíblia. Isso porque muitos pesquisadores apontaram que os 4 evangelhos do Novo Testamento têm narrativas diferentes sobre a vida, os ensinamentos e até mesmo a personalidade de Jesus. E essas diferenças levantaram algumas dúvidas sobre a autenticidade desses relatos que foram escritos e serviram como base para a criação dessa teoria. E essa ideia ganhou muita força porque existem várias inconsistências nos textos bíblicos. Isso porque os evangelistas que escreveram os evangelhos muitas vezes descreveram versões diferentes do mesmo evento. Isso inclui os milagres e até as características do próprio Jesus. E muita gente que defende essa teoria de múltiplos Cristos acreditam que a explicação mais simples para essas diferenças é que os autores juntaram histórias de pessoas diferentes para criar uma figura única, ou que cada evangelista escreveu para públicos diferentes e usaram outras fontes para contar a história, o que pode ter criado essas divergências. Além disso, existem alguns registros históricos e arqueológicos que mostram que o início do cristianismo foi formado por várias interpretações diferentes sobre quem era Jesus e o que ele representava. Tanto que algumas descobertas, como a biblioteca de Nag Hammadi e os evangelhos gnósticos, mostram que realmente existiam várias versões das histórias que circulavam por comunidades diferentes. Mas eu acho que o mais interessante é a gente ver como talvez o próprio Império Romano pode ter manipulado a narrativa dentro da Bíblia para criar uma religião unificada, que é uma das grandes inspirações do livro O Código da Vinci, que diz que o imperador Constantino teria selecionado os evangelhos oficiais para compor a Bíblia e destruiu todos os textos que retratavam Jesus como humano, para deixar somente os textos que retratavam ele como divino, para criar uma doutrina centralizada e unir o império que ele tinha construído. Tanto que ali o conceito de heresia acabou surgindo para rotular as pessoas que escolhiam as versões consideradas heréticas sobre a vida de Jesus. Existem até algumas teorias que sugerem que os nomes e os feitos de Jesus podem ter sido roubados de figuras reais da época e combinados para formar um personagem com mais impacto e mais apelo social. Então essa teoria de múltiplos Cristos acabou formando uma base muito boa para questionar como aquilo que foi escrito na Bíblia pode ter sido usado como uma forma de manipulação e até mesmo para a gente conseguir entender qual que é a origem do cristianismo. Até porque por mais que a Bíblia tenha um conteúdo muito mitológico, pode ser que os elementos que estão escritos ali realmente contam a história de um personagem histórico que iniciou o movimento cristão. Existe uma teoria que diz que o DNA, na verdade, pode ter sido formado muito antes do que a gente sabe. Isso porque essa teoria acredita que o DNA foi formado no Big Bang, há mais de 13 bilhões de anos atrás. O que a gente sabe é que esse foi um momento em que toda a matéria, energia, espaço e tempo começaram a se expandir a partir de um estado extremamente quente e denso. E esse evento deu origem ao nosso universo, que pelo menos pelo que a gente sabe, não deu origem a moléculas complexas como o DNA. Mas ele criou um cenário físico e químico onde a matéria simples começou a formar átomos, moléculas e, eventualmente, o DNA, que é a molécula que carrega o código genético dos seres vivos. E que, pelo menos, que a gente sabe, surgiu muito mais tarde, depois do nosso planeta ter passado por vários processos químicos complexos. Mas essa teoria diz que talvez o DNA tenha sido formado diretamente no Big Bang. Então as moléculas complexas já teriam sido formadas no mesmo momento em que as moléculas simples surgiram. É claro que a ciência hoje diz que o Big Bang criou os elementos simples como o hidrogênio e o hélio, que com o tempo se combinaram para formar estrelas e planetas. E a vida em si, incluindo o DNA, surgiu depois das moléculas passarem por um processo abiogênico, que significa que ele surgiu a partir de matéria não viva por meio de reações químicas, que provavelmente começaram com o RNA, que é uma molécula mais simples que consegue catalisar reações químicas e levar à criação do DNA e das proteínas. Mas o mais interessante de tudo isso é que hoje a gente consegue testar o Big Bang em uma escala muito menor através do LHC, que é o Grande Colisor de Hadrons,
que é um acelerador de partículas que simula colisões de partículas em velocidades próximas à da luz. E quando elas colidem, elas criam um Big Bang em pequena escala. E essa colisão consegue criar partículas simples por um instante muito pequeno. Então é muito parecido com o que aconteceu há mais de 13 bilhões de anos atrás. Só que até hoje, os cientistas só conseguiram observar partículas simples nessas colisões. Não existe nenhum relato de que elas criaram partículas complexas como o DNA. Então fica muito difícil de falar que o DNA pode ter sido formado no Big Bang, até porque não tem como a gente provar que isso realmente aconteceu. E o que a gente sabe hoje é muito diferente do que essa teoria diz. A Kali Yuga é conhecida como a Era de Ferro ou a Era das Trevas. E de acordo com as escrituras, começou por volta do ano 3100 a.C., logo depois da partida do deus Krishna da Terra. Se você procurar por Kali na internet, você vai ver várias imagens da deusa Kali. Mas aqui o termo não está relacionado à deusa, porque aqui ele simboliza o demônio da discórdia e o conflito. Justamente porque Kali Yuga é o nome de uma era marcada com declínio nos valores espirituais, da moralidade, da verdade e da justiça, e um aumento no vício, na corrupção, na ignorância e na violência. Nas escrituras antigas, o Kali Yuga é descrito com características bem sombrias, porque elas dizem que, nesse período, as relações humanas acabam se tornando cada vez mais superficiais e egoístas, e a espiritualidade quase desaparece para dar lugar à falsidade e ao materialismo. E de acordo com algumas profecias hindus, até a própria longevidade humana diminui, e tudo começa a entrar em uma decadência física e moral. Então é um tempo muito marcado por instabilidades, medo, fome e fraudes generalizadas. Mas algumas interpretações diferentes dizem que a Kali Yuga é uma forma de purificação espiritual. Então ele é um momento difícil, justamente para fazer as pessoas tentarem alcançar a salvação, e muita gente acredita que isso é uma transição para uma nova fase, onde o Avatar Kalki vai chegar para destruir o mal e restabelecer a ordem e a justiça. E isso marcaria uma nova era. Como eu falei, muita gente acredita que a Kali Yuga é uma profecia que se alinha muito com o que a gente vive hoje, porque a gente vive em um período com muitas guerras, muitas crises ambientais, manipulação política e um controle social muito forte. Então muita gente acha que esse ciclo que a gente está vivendo é algo predestinado e que ele pode estar sendo cada vez mais impulsionado por forças ocultas que influenciam o que acontece no mundo. Mas eu vejo isso muito como uma interpretação de como o caos que existe no mundo pode aumentar em determinadas épocas. E sempre depois desses momentos mais obscuros, as coisas começam a se acertar e melhorar até chegar num ponto que alguma coisa rompa essa harmonia e a gente entre em mais uma era de caos de novo. O problema é que uma das interpretações da tradição hindu diz que a Kali Yuga vai durar mais ou menos 432 mil anos. Então, se ela começou em 3100 a.C., já passaram uns 5 mil anos. O que significa que a gente tem muito tempo de caos pela frente ainda. AI in a Box, ou inteligência artificial na caixa, é um experimento desenvolvido pelo pesquisador americano Eliezer Yudkowsky para testar os perigos de uma superinteligência artificial. A ideia é colocar essa IA dentro de um sistema isolado, que seria uma espécie de caixa virtual, onde essa IA teria um acesso restrito ao mundo externo, porque ela só poderia se comunicar através de texto. Então o Eliezer selecionou algumas pessoas para conversar com essa IA superinteligente que ficava presa dentro de uma caixa virtual. O experimento funcionava mais ou menos como um jogo entre duas pessoas. Uma pessoa faria o papel da IA superinteligente, que estava presa dentro da caixa, e a outra pessoa faria o papel do porteiro, que seria a única pessoa capaz de liberar a IA. Então o objetivo da IA era convencer o porteiro a soltar ela, seguindo a regra de que isso só poderia ser feito através de mensagens de texto e por um tempo determinado, que geralmente era de mais ou menos umas 2 horas. Outra regra também é que eles poderiam usar qualquer estratégia desde que tudo fosse feito através de texto, mas era proibido coagir ou fazer algum suborno na vida real. Então era um experimento muito simples. Se a IA convencer o porteiro a sair de dentro da caixa, a IA ganha o jogo. Se o porteiro manter a IA dentro da caixa, ele ganha. É um jogo de argumentação e persuasão, que por mais incrível que pareça, apesar de muita gente saber que o jogo se tratava de uma simulação, o Eliezer Yudkowsky conseguiu convencer algumas pessoas a liberarem ele quando ele jogou no papel da IA.
E quando ele mostrou os resultados desses experimentos, mostrando que a IA conseguia convencer uma pessoa a liberar ela, muitas pessoas duvidaram muito dos resultados, porque, em teoria, para o porteiro ganhar o jogo é muito fácil. É só ele falar não o tempo todo. Só que o Eliezer nunca revelou exatamente como ele conseguiu convencer as pessoas, porque todas as conversas foram mantidas em segredo. Mas ele argumentou que se mesmo um humano consegue convencer outra pessoa em poucas horas através de uma simples conversa, o risco de uma IA superinteligente conseguir fazer a mesma coisa seria muito mais alto. O Eliezer disse que ele chegou até a ganhar 3 partidas seguidas jogando como a IA. E eu não acho que esse experimento prova que uma IA sempre vai conseguir sair de dentro da caixa. Mas ele funciona mais como um alerta para mostrar que se uma IA desenvolver uma capacidade muito alta de persuasão e manipulação, ela com certeza conseguiria fazer um ser humano liberar ela de dentro da caixa. Ou fazer coisas muito piores, né? Até porque essa caixa que a gente está falando é uma figura de linguagem para algo que poderia ser muito pior. Os campos de torção é um tema bem controverso que surgiu faz pouco tempo para tentar explicar algumas pseudociências e teorias alternativas. Tudo começou por volta de 1980, quando os cientistas russos Anatoly Akimov e Gennady Shipov sugeriram que o giro das partículas poderia gerar campos de torção diferentes dos campos que a gente conhece, como, por exemplo, os campos eletromagnéticos, que já é um campo bem estudado pela ciência. E eles se inspiraram muito nas ideias de Einstein, que disse que o espaço-tempo poderia fazer curvas e torcer por causa do giro das partículas. Na época, essa foi uma teoria bem revolucionária e o Anatoly e o Gennady receberam até financiamento estatal na Rússia. Tanto que existem relatos de que eles criaram vários projetos para usar o campo de torção em algumas aplicações práticas, porque eles tentaram fazer motores de torção, fontes de energia alternativas e até tentaram desenvolver algumas técnicas para identificar minerais preciosos embaixo da terra, como se fosse uma espécie de raio-x. E por muito tempo, os dois cientistas afirmaram que isso poderia revolucionar várias áreas diferentes. Existem até relatos de que eles tentaram usar o campo de torção para influenciar processos biológicos, modificar propriedades de materiais e até alterar a frequência de feixes de laser. Mas a ideia deles foi muito criticada e depois de um tempo até desmascarada pela comunidade científica, porque eles alegaram que essa teoria deles era uma prática fraudulenta, sem nenhuma comprovação. Que pelo menos pelo que eu entendi, eles foram acusados de estarem usando essa pesquisa como uma forma de desviar financiamento governamental. Eu até tentei procurar mais informação sobre como funcionam esses campos de torção, mas a maioria das informações que eu encontrei estavam em russo, e quando eu traduzi para inglês ou português, eu achei que ainda estava muito complicado de entender. Mas o grande problema por trás dessa teoria é que apesar da ideia por trás dos campos de torção terem sido completamente desmentidas, elas ainda começaram a se espalhar por alguns grupos alternativos e acabaram se misturando com algumas teorias da conspiração. Isso porque muitas pessoas acreditam que esses campos de torção poderiam ser usados para explicar vários fenômenos misteriosos, como telepatia, levitação, viagens no tempo e até a eficácia de alguns remédios milagrosos. Então, as pessoas que fazem parte dessa comunidade alternativa acreditam que esses campos podem carregar informações mais rápido do que a velocidade da luz, ou até mesmo que eles podem purificar o ambiente através de ligações que eles fazem com um espaço imaginário que poderia afetar a realidade de alguma forma. E como a pesquisa inicial desses campos de torção foi muito criticada, muitas pessoas acreditam que os resultados dela foram escondidos de propósito pelos russos como uma forma de manter tudo em segredo. E muita gente acredita que eles estão usando essas informações para fazer experimentos secretos nas áreas militares e médicas. Então eles acreditam que o governo está suprimindo as informações para impedir que a sociedade consiga ter mais conhecimento sobre o universo ou as tecnologias que os campos de torção poderiam aprimorar. Mas é claro que eu não preciso nem explicar que a ideia dos campos de torção não passa de uma especulação e é algo bem fantasioso, até porque ele está muito mais próximo de uma ficção do que uma ciência de verdade. Então, por mais que eles tenham vindo de uma hipótese real, ela acabou sendo desacreditada e hoje é mais usada como uma forma de justificar algumas pseudociências que não tem como a gente provar através de evidências reais. O Auto-Gunsfeld é uma técnica derivada dos experimentos de Gunsfeld, que é uma técnica desenvolvida em 1930 por Wolfgang Metzger, que é usada para investigar se existe alguma forma de telepatia ou percepção extrasensorial em pessoas comuns.
Basicamente, os experimentos de Ganzfeld começaram como uma forma de testar se seria possível capturar sinais psíquicos em um laboratório. No experimento de Ganzfeld, a pessoa que vai participar fica em uma sala completamente silenciosa e escura, que geralmente é até a prova de som. Essa pessoa também precisa usar duas bolas de ping-pong cortadas ao meio, em cima dos olhos, como uma forma de criar um campo visual uniforme. E também precisa usar fones de ouvido, que ficam reproduzindo um ruído branco. Tudo isso é feito para reduzir qualquer tipo de estímulo externo, porque ali praticamente sua visão e sua audição estão completamente bloqueadas. Isso faz a pessoa entrar em um estado de relaxamento que pode causar alucinações leves. Então, uma outra pessoa, que seria uma espécie de transmissor, entra nessa sala e começa a ver uma imagem específica. E a informação dessa imagem, em teoria, vai ser passada telepaticamente para o receptor, que é a pessoa que está no estado de relaxamento. Depois de um tempo, quando o experimento é finalizado, o receptor tem que relatar o que ele viu e o que ele sentiu quando estava tendo as alucinações. E escolher entre 4 imagens qual seria a imagem que o transmissor ficou olhando enquanto o experimento estava acontecendo. O interessante é que os resultados desse experimento de Ganzfeld mostraram que alguns receptores conseguiam acertar o que o transmissor estava olhando. E é um número alto até, porque como são 4 imagens, a gente espera que o número fique por volta de 25%, né? Mas a taxa de acerto dos participantes para identificar qual foi a imagem transmitida geralmente fica por volta de 32 a 36%. Agora, o Auto-Ganzfeld é uma versão mais moderna do experimento de Ganzfeld, que foi criado em 1980 por Charles Honorton. E esse experimento usa computadores para controlar todo o processo. Então isso deixa o experimento mais objetivo e reduz uma possível falha humana. Porque nesse formato, as imagens que são transmitidas são selecionadas de forma totalmente aleatória por uma máquina. Basicamente o teste funciona da mesma forma, a diferença é só essa mesmo. E ele também tem um resultado muito parecido, que fica por volta de 32% de taxa de acerto dos participantes, que é acima do número esperado de 25%. Então o Auto-Ganzfeld surgiu porque muitas pessoas estavam criticando o experimento de Ganzfeld, falando que ele podia ter algumas falhas metodológicas, ou que o transmissor podia, de certa forma, vazar a imagem que ele estava vendo para o receptor. E automatizar o processo com um robô podia tirar essa dúvida de que o experimento estava sendo manipulado de alguma forma. E mesmo assim, eles tiveram resultados muito parecidos. Por isso, muita gente acredita que os resultados do Auto-Ganzfeld indicam que existem fenômenos psíquicos, até porque eles mostram um resultado acima do esperado. Mas muitos cientistas falam que as evidências que eles relatam não são suficientes para provar a existência de telepatia. E como os dados desses experimentos geralmente são ocultados, fica muito difícil de analisar se existe alguma falha na metodologia, ou se eles podem ter passado por algum tipo de manipulação. PLOS significa Public Library of Science, ou Biblioteca Pública de Ciência, que é uma organização sem fins lucrativos que nasceu nos anos 2000 para mudar como o conhecimento científico é compartilhado com o mundo, porque os cientistas Patrick Brown e Michael Eisen fundaram a PLOS para fazer com que as pesquisas científicas pudessem ser acessadas por qualquer pessoa, sem nenhuma barreira financeira ou qualquer tipo de assinatura. Até porque antigamente era muito comum as pesquisas científicas ficarem trancadas com algum tipo de paywall, para limitar o acesso. Na verdade, até hoje isso ainda é comum. Várias vezes eu vou pesquisar algumas coisas na internet, principalmente para os tópicos aqui do iceberg, eu encontro várias coisas fechadas com assinatura. Mas o PLOS criou várias revistas científicas onde qualquer pessoa pode ler os artigos de graça na internet. E em 2003, eles lançaram o primeiro jornal PLOS Biology. Então, eles foram responsáveis por praticamente revolucionar o acesso à ciência. Hoje em dia, a PLOS também é responsável por organizar até debates científicos e direto eles lançam vários projetos diferentes pelo mundo. Tanto que eles têm vários jornais diferentes, onde cada um segue uma especialização da área da ciência. Então tem jornal que é mais focado em matérias sobre medicina, outros biologia e alguns até sobre o clima. Eu acho que o único que pega alguns assuntos mais gerais é o PLOS One, que é onde os pesquisadores podem enviar artigos para serem analisados e publicados pelo jornal. Então eles conseguiram democratizar muito o acesso ao conhecimento. Eu não consegui encontrar nenhuma teoria da conspiração relacionada ao PLOS, mas eu descobri que eles já se envolveram em algumas controvérsias por causa da publicação de alguns artigos. Teve um caso que ficou bem famoso quando eles publicaram um artigo no PLOS One que defendia o design inteligente,
que é uma hipótese da criação do universo, que é uma pseudociência extremamente rejeitada pela comunidade científica. E como você já pode imaginar, eles terem publicado isso fez com que a PLOS ONE recebesse uma quantidade absurda de críticas e eles tiveram que remover a publicação. E com isso eles descobriram que a matéria tinha sido publicada por causa de uma falha de avaliação interna. E isso foi muito problemático porque muita gente começou a duvidar da qualidade do PLOS ONE, já que ele segue um modelo de acesso aberto. E pode ser que o sistema de revisão deles não era bom o suficiente para analisar todos os artigos que são enviados. Além disso, por causa do volume de publicações da PLOS ONE, às vezes os processos internos acabam falhando e algumas pessoas acabam encontrando alguns problemas de grafia ou de dados nos artigos. Mas, no geral, esses casos são casos bem raros e a PLOS ainda é uma organização muito respeitada. Todas as vezes que eles se envolveram em alguma polêmica ou encontraram algum erro nas publicações, eles acabaram corrigindo muito rápido. O Vale dos Homens Sem Cabeça é um lugar real e ele fica localizado no Parque Nacional Nahanni, no Canadá. E ele ganhou essa fama por causa de várias mortes e desaparecimentos inexplicáveis que aconteceram lá. E o nome vem justamente porque existem vários relatos de corpos humanos que foram encontrados sem a cabeça dentro da floresta. Um dos primeiros incidentes que eu encontrei aconteceu em 1898, quando um grupo de garimpeiros com 6 pessoas foi para o Vale Nahanni para buscar ouro. Depois disso, eles nunca mais voltaram e o desaparecimento deles foi um mistério. Mas naquela época, as pessoas desaparecerem em florestas ou regiões selvagens era algo que podia acontecer, principalmente porque eles não tinham os equipamentos de navegação que a gente tem hoje. Mas vários anos depois, um caçador que estava pelo vale encontrou um acampamento pequeno que estava cheio de ossos. Com isso, a polícia foi investigar e descobriram que os esqueletos estavam agarrados com as armas que eles tinham, e todos estavam com o crânio junto dos pés. E a polícia do Canadá concluiu que as mortes foram causadas pela exposição ao clima e a posição estranha dos crânios foi provavelmente porque os animais reviraram os corpos. Eu acho bem estranho concluir que a morte foi pelo clima, ainda mais que falaram que eles morreram segurando as armas, né? Mas na época o incidente não foi muito divulgado e ele acabou praticamente caindo no esquecimento. Uma das histórias mais famosas do Vale é a de 2 garimpeiros que foram para lá em 1905 para procurar ouro nas águas da região. Os 2 eram irmãos e se chamavam Frank e Willie MacLeod, e eles foram juntos para o vale com um amigo engenheiro chamado Robert Weir. O problema é que eles foram para o vale e nunca mais voltaram também. Alguns anos depois, em 1908, o irmão dele, chamado Charlie MacLeod, juntou uma equipe de busca para procurar pelos irmãos perdidos no Parque Nacional de Nahanni. E lá ele encontrou o acampamento dos irmãos com os corpos de Frank e Willie decapitados, e o engenheiro Robert Weir nunca mais foi visto. E foi a história dos irmãos que fez com que o vale ganhasse a fama de ser amaldiçoado. Mas além dos MacLeod, outros garimpeiros que não tinham medo das histórias também desapareceram pelo vale. Em 1913, um garimpeiro chamado Martin Georgeson decidiu atravessar o Vale Nahanni sozinho. Lá dentro, ele construiu uma cabana para passar o inverno e instalou os equipamentos de garimpo. Depois disso, ele simplesmente sumiu. 2 meses depois, os sócios dele decidiram ir até o vale para tentar descobrir o que aconteceu com ele e contrataram um guia indígena para ajudar eles a chegarem até a área onde o Martin deveria estar. Mas chegando lá, eles encontraram a cabana dele completamente queimada e o corpo do Martin estava carbonizado. E adivinha? Sem a cabeça. A polícia fez uma investigação para tentar entender o que aconteceu com o Martin e com a cabana dele, mas eles não conseguiram chegar a nenhuma conclusão e também não conseguiram conectar com o caso dos irmãos MacLeod, que tinha acontecido 9 anos antes. E o caso acabou sendo descartado como sendo obra de animais que levaram a cabeça para longe do corpo. Mas é muito estranho, né? Eu não acho que um animal ia pegar só a cabeça carbonizada dele, para mim não faz sentido. Mas o pior é pensar que todas as vezes que encontraram os corpos, nunca encontraram ouro. E todos eles estavam lá para garimpar. É impossível que eles não tivessem conseguido pegar nada de ouro. Por isso que eu acho que é muito difícil de acreditar que essas mortes foram causadas por animais. Mas existem várias teorias do que pode ter acontecido com os garimpeiros. Algumas pessoas acreditam que essas mortes foram causadas por algum conflito por ouro ou por rivalidade. Pode ser que outros garimpeiros que estavam por lá queriam garantir o ouro só para eles e eles cortaram a cabeça dos outros grupos, como uma forma de matar eles rápido. O problema é que existem vários outros casos de caçadores, canoístas e até pessoas que foram lá para fazer uma expedição que foram e nunca mais voltaram. E quando encontraram essas pessoas, elas estavam mortas e várias vezes com a cabeça separada do corpo.
Por isso, muita gente acredita que o vale é amaldiçoado, ou que existe alguma criatura que vive lá dentro. Uma das teorias da tribo indígena Dene, que vivem na região, diz que lá dentro do vale existia um outro povo indígena chamado Narra, que seria um grupo de canibais nômades extremamente territorialistas, e que eles foram os responsáveis por atacar os garimpeiros e os outros visitantes. E aparentemente, esses desaparecimentos pararam depois que os Narras desapareceram misteriosamente. Mas eu não encontrei nenhuma informação que confirma que realmente existe uma tribo chamada Narra que vivia ali no Vale Nahani. E é estranho porque se eles são canibais, por que eles iam deixar os esqueletos nos acampamentos? Eu acho que eles levariam as partes do corpo para comer, né? Não faz muito sentido. E uma outra teoria é de que existem relatos de avistamentos do pé grande, OVNIs e espíritos pelo vale. Então, teoria é o que não falta, né? Mas a maioria das investigações policiais falam que os desaparecimentos que aconteceram por lá foram causados pelo clima ou por ataques de animais. Então, todas essas mortes e desaparecimentos continuam sendo um mistério. Arbutus Crucible é um tópico que eu acho que ninguém sabe explicar ao certo o que é. Eu achei muita gente falando coisa diferente sobre o que poderia ser isso, e pelo que eu vi, ninguém consegue chegar num consenso. E a maioria dos links que eu encontrei que falavam que tinham alguma informação, ou ficavam carregando infinito, ou simplesmente não existiam mais. Eu tentei até jogar no Wayback Machine, mas nenhuma das páginas tinha sido arquivada. Então eu vou explicar todas as teorias que eu encontrei que tentam explicar o que pode ser o Arbutus Crucible. Pelo que eu pesquisei, muita gente acredita que Crucible está relacionado ao The Crucible, que é uma peça de teatro de Arthur Miller, que fala sobre o julgamento das bruxas de Salem na década de 60, que foi quando 19 pessoas foram enforcadas depois de serem acusadas de bruxaria. Mas isso não explica o que significa o Arbutus no nome do tópico, que pelo que eu encontrei, é um gênero de plantas. Então eu acho que essa teoria do tópico está relacionada à peça de teatro já pode ser descartada. Outra teoria que eu encontrei no Iceberg DB fala que o autor que escreveu o Iceberg na verdade tentou conectar várias teorias em uma só, e por isso ela se chama Arbutus Crucible. E na verdade essa teoria está relacionada a duas cidades, uma que se chama Arbutus, em Maryland, e Crucible, na Pensilvânia. Então talvez elas tenham algum tipo de ligação importante, e essa ligação foi explicada em uma apresentação no Prezi, que está linkada na página do Iceberg DB. O único problema é que ela pede um login para ser acessada e ninguém tem informação do que realmente está escrito dentro dessa apresentação, que explica a teoria. Eu tentei jogar o link no Wayback Machine também para ver se tem como acessar alguma versão da página arquivada, mas ela também nunca foi arquivada. Uma outra teoria que eu encontrei no Iceberg DB também é de que Arbutus e Crucible são o nome de empresas negociadas na Bolsa de Valores. E pelo que eles explicam ali no site, parece que Arbutus também teria alguma ligação com a pandemia do Covid-19, mas eu não encontrei nenhum lugar que explicasse alguma coisa sobre isso. Então eu acho que não faz muito sentido também. Agora tem um site mais recente que explica várias teorias da conspiração que tem nesse iceberg, que geralmente eu tento evitar acessar porque ele tem muita cara de ser alguma bobagem escrita por IA. Mas como eu não consegui encontrar muita informação que faz sentido, eu achei que valia a pena ler o que estava nessa página para ver se eu conseguia entender o que pode ser Arbutus Crucible. E ali o texto basicamente explica que Arbutus Crucible seria uma metáfora para uma transformação dolorosa. Seria uma espécie de evento onde a humanidade passaria por muito sofrimento como uma forma de teste. Eles chegaram nessa ideia porque eles ligaram Arbutus a uma planta chamada medronheiro, ou Arbutus unedo, que é uma planta que consegue se regenerar depois de ser queimada. E Crucible, que em português significa cadinho ou crisol, que é basicamente um pote, geralmente de porcelana, representa um recipiente que consegue suportar um calor extremo para transmutar uma matéria descartada em algo novo. Então eles concluem que Arbutus Crucible junta uma parte da botânica e uma parte da alquimia para colher sofrimento e transformar em poder. Como você pode ver, é uma teoria bem viajada, mas não é como se as outras teorias aqui do iceberg não fossem viajadas também, né? Então é isso que eu consegui encontrar sobre Arbutus Crucible. Mas de tudo que eu pesquisei, eu não tenho certeza de qual dessas pode ser a correta ou até se alguma delas está correta. Pode ser até que, na verdade, ela seja uma teoria que não tem nada a ver com essas coisas que eu encontrei. Mas como eu não tenho muita informação sobre isso na internet, vai ter que ficar por isso mesmo. Campos morfogenéticos é uma teoria usada para explicar como os organismos conseguem desenvolver formas e padrões. Mas ela é uma ideia bem controversa que já passou por várias críticas desde que ela surgiu no início do século XX.
Basicamente, a ideia de campos morfogenéticos foi proposta pela primeira vez por um biólogo chamado Alexander Gursvich, em 1910. E depois Ross Harrison fez alguns experimentos com embriões de tritão que reforçaram essa teoria. Isso porque, em vez de imaginar uma célula como algo individual, eles analisaram os grupos que as células formavam e chamaram elas de campos. E esses campos podem formar órgãos inteiros, mesmo se eles fossem divididos ou misturados com outras células. O que significa que o segredo para formar as partes do corpo de qualquer ser vivo não está nos genes de cada célula isolada. E, na verdade, ele está dentro desses campos, porque as células que estão próximas vão se influenciar para formar esse grupo coletivo de células que vão interagir entre elas para formar um órgão completo. Mas por volta dos anos de 80 e 90, essa ideia de campos foi expandida, porque alguns pesquisadores usaram ela como uma explicação para vários mistérios sobre o desenvolvimento dos animais e seres humanos, e como algumas mutações conseguem afetar várias partes de um organismo de uma vez só. E esses seriam os campos morfogenéticos. Então o termo ganhou muita mídia por causa do biólogo britânico Rupert Sheldrake, na década de 80, porque ele propôs que, além dos genes, existe um campo invisível que guia a forma, o comportamento e até as memórias do organismo, que, segundo ele, funciona como uma forma de espécie de nuvem de informações, que é compartilhada entre todos os membros de uma espécie e pode até influenciar o desenvolvimento e a aprendizagem dessa espécie de uma forma coletiva e instantânea. Então ele falava que se um rato aprendesse algo novo, isso fazia com que qualquer outro rato, em qualquer parte do mundo, também consiga aprender a mesma coisa. Ele falava que o campo morfogenético é como se fosse a internet, onde os seres vivos conseguem baixar e subir comportamentos e memórias. Parece bem absurdo, né? Mas existem alguns experimentos que parecem provar que o Sheldrake estava certo. Em 1920, muito tempo antes da ideia do Sheldrake se popularizar, um psicólogo da Universidade de Harvard chamado William McDougall fez um experimento que durou mais de 15 anos, onde ratos tinham que aprender a escapar de um tanque que de um lado ele tomava um choque e do outro lado era a saída. De acordo com os resultados, nos primeiros anos, os ratos cometeram cerca de 200 erros até conseguirem chegar na saída. Mas vários anos depois, nas últimas gerações desses ratos, eles cometiam só cerca de 20 erros para conseguirem sair do tanque. Então, contrariando a ciência genética, o McDougall concluiu que o conhecimento que os ratos adquiriram com o tempo podia ser herdado. E alguns anos depois, um experimento igual foi feito na Austrália e os ratos já conseguiam sair do tanque com poucos erros. O que significa que mesmo que os ratos fossem do outro lado do mundo e não tivessem nenhuma relação genética com os ratos que foram testados nos Estados Unidos, eles já tinham aprendido a sair do tanque de alguma forma, e isso poderia provar a ideia dos campos morfogenéticos. Apesar que eu achei um outro experimento igual, feito na Escócia, que usou o mesmo tipo de rato, o mesmo labirinto, e eles não encontraram nenhuma diferença na velocidade de aprendizagem dos ratos. Mas é como se no experimento da Austrália, os ratos tivessem baixado essa informação que foi aprendida pelos ratos dos Estados Unidos. E essa ideia dos campos morfogenéticos também pode ser aplicada em seres humanos, porque teve um outro experimento, feito em 83 pelo próprio Rupert Sheldrake, que ele fez para provar que quando muitas pessoas aprendem algo novo, as outras pessoas também conseguem aprender a mesma coisa mais rápido em qualquer lugar do mundo, sem nunca terem tido qualquer tipo de contato direto. E eu vou replicar esse experimento aqui com você. Eu vou te mostrar uma imagem que tem um desenho escondido e você tem que me falar se você consegue ver esse desenho escondido. Em teoria, como isso já foi ensinado em 1983 para milhões de pessoas, se a gente seguir a teoria do campo morfogenético do Rupert Sheldrake, é para você conseguir ver o desenho, porque ele ensinou cerca de 2 milhões de pessoas a verem essa imagem em uma transmissão da BBC britânica. Então, em teoria, você já tem essa informação baixada na sua memória. Aí depois dessa transmissão, depois que ele ensinou as pessoas a enxergarem a imagem oculta, ele fez outros testes com pessoas de outros países, onde ele mostrava essa mesma imagem que eu te mostrei. E nos resultados, ele viu que a porcentagem de pessoas que conseguiam ver a primeira imagem escondida tinha aumentado muito, mesmo em lugares que ninguém tinha visto a transmissão. Mas ele também fez outro teste, com pessoas de países diferentes, onde ele mostrava uma imagem que ele nunca explicou como visualizar. E o resultado ficava sempre igual. Como ele não tinha explicado como ver a segunda imagem, um número muito menor de pessoas conseguia identificar o desenho escondido, muito diferente dos testes com a primeira imagem que ele mostrou.
Agora me conta aí nos comentários se você conseguiu ver a imagem ou não. Se você não conseguiu ver nenhum dos desenhos escondidos, essas são as imagens que estão escondidas. Olha como agora fica muito mais fácil de visualizar. Mas o interessante é que, segundo Sheldrake, esse fenômeno que ele observou é uma evidência de que as informações podem ser compartilhadas por meio de campos morfogenéticos. Então, se aquele primeiro grupo de pessoas aprendeu a ver a primeira imagem, isso seria evidência de que eles já alteraram o campo morfogenético e deixaram mais fácil para as outras pessoas aprenderem a mesma coisa mais rápido. Mas apesar desses resultados serem muito interessantes, e a ideia de campos morfogenéticos desafiarem completamente o conceito que a gente tem sobre genética, a comunidade científica ficou muito cética sobre a validade do experimento e a hipótese dos campos morfogenéticos. E por causa disso, essa ideia foi muito atacada por vários cientistas, então a teoria dos campos morfogenéticos acabou sendo rotulada como uma pseudociência. E eu fico pensando que é até fácil de desmentir ela, porque se todo mundo sobe as informações nessa nuvem de informações, seria muito fácil para a gente aprender outras línguas, porque como muitas pessoas já aprenderam uma língua, a gente poderia baixar essa informação da nuvem do campo morfogenético e aprender essa língua é fácil. Mas não é o caso, né? É bem difícil aprender uma língua nova. Foi bem difícil de encontrar alguma informação sobre o que é o paradigma de Malkavian, mas eu encontrei duas explicações diferentes sobre o que pode ser essa teoria. A primeira eu encontrei no 4chan, e ela fala que isso se refere a algumas ideias defendidas pelo historiador Carter Malkavian, que de acordo com essa teoria, as ideias dele mostram que existem reptilianos infiltrados nos governos e nas elites, e que cada vez mais eles estão influenciando e controlando os assuntos humanos. E que também esses reptilianos tiveram muita influência nos conflitos bélicos na região do Oriente Médio e no norte da África. E algumas pessoas acreditam que o Carter Malkavian faz parte da realeza reptiliana. A outra teoria eu encontrei em um vídeo de iceberg em um canal gringo chamado Maker, e ele fala que o paradigma de Malkavian é uma ideia que diz que a nossa realidade é só uma sombra projetada por uma dimensão superior. Então, segundo essa teoria, existe uma realidade alternativa além da nossa dimensão física. E o nosso mundo seria só um reflexo desse plano de existência superior. E o ponto central dessa teoria é que alguns padrões e símbolos universais aparecem em várias culturas diferentes, e isso prova que eles são uma ponte entre a nossa realidade e esse plano superior, e que esses símbolos estariam vazando para a nossa dimensão. Um exemplo disso seria o símbolo do espiral, que aparece nas galáxias, nas conchas e na arte das civilizações antigas que nunca tiveram contato entre si. E os defensores do paradigma de Malkavian acreditam que estudar esses símbolos pode levar a gente a decifrar a nossa natureza e entender o nosso verdadeiro papel nela. E que também tudo no mundo está interligado num nível fundamental, e isso forma uma teia complexa onde o físico e o espiritual se encontram. O problema é que o único lugar que eu achei falando sobre o paradigma de Malkavian, que é bem parecido com o que o Maker falou nesse vídeo dele, é um site que tem muita cara de coisa aleatória escrita por IA. E ele não deixou mais nenhuma fonte em nenhum lugar da descrição do vídeo. Então, eu não sei se o paradigma de Malkavian é isso mesmo. Mas eu achei estranho que essa explicação que o Maker deu no vídeo dele, eu tenho certeza que eu já falei sobre isso em alguma teoria nas primeiras camadas do iceberg. Ou pelo menos alguma coisa que era muito parecida com isso que ele explicou, só que eu não lembro direito agora. A teoria do mundo Brana é uma teoria que propõe que o nosso universo tridimensional é como uma membrana que está imersa em um espaço de dimensões superiores, chamado de hiperespaço. Basicamente, o mundo Brana surgiu por volta dos anos 80, quando alguns pesquisadores começaram a considerar que o nosso universo poderia estar confinado em uma espécie de superfície dentro de um espaço com mais dimensões do que aquelas que a gente conhece. Meio complexo, né? E no fim dos anos 90, os modelos mais conhecidos, que foram propostos por Lisa Randall e Raman Sundrum, sugeriram que a gravidade poderia se estender além dessa brana e que ela poderia passar pelo hiperespaço, enquanto as partículas comuns ficam presas na brana. E isso poderia explicar alguns problemas chamados problemas de hierarquia, como por exemplo a diferença enorme que existe entre a força da gravidade e as outras forças fundamentais da física. Além disso, dentro dessa visão do mundo Brana, existe a possibilidade de existirem universos paralelos muito próximos, mas eles não são vistos como distantes
porque cada um estaria na sua própria brana, que é separada por uma dimensão extra que a gente não sabe exatamente como ela é. No geral, essa ideia do mundo Brana é bem confusa, mas ela serve como uma forma de tentar responder algumas perguntas difíceis da ciência, como por exemplo, a origem do universo, que de acordo com a teoria equipirótica, o Big Bang não foi causado por uma singularidade, e ela sugere que o Big Bang foi causado por uma colisão entre dois universos ou duas branas. Outra teoria também relacionada ao mundo Brana é que pode ser que existe matéria e até mesmo universos sombras que coexistem com o nosso, mas eles são invisíveis para a gente porque estão em outra brana. E isso abre um leque enorme para especulações e também para vários mistérios difíceis de resolver da física convencional, como por exemplo a matéria escura, que a gente sabe que existe por causa do efeito gravitacional que ela tem, mas a gente não sabe do que ela é feita. Então esse conceito abre um leque de possibilidades para explicar que a gente não está sozinho aqui no universo e que, na verdade, existem várias dimensões e realidades paralelas que conseguem até interagir entre si de uma maneira muito sutil. Mas, do ponto de vista científico, essa teoria ainda é muito questionada porque ela é muito difícil de testar. Até porque como que a gente vai provar que essas branas existem se a gente nem consegue detectar elas? Então, o mundo Brana é mais usado como uma teoria para ser explorada e a gente tentar entender vários enigmas do nosso universo. E pelo tanto de informação que eu encontrei explicando sobre o mundo Brana, eu já vi que ela é uma teoria muito explorada pela física. Sério, tem documentos com centenas de páginas publicados por vários físicos diferentes, com os cálculos e explicações que são super difíceis de entender. E eu acho que no futuro próximo, quando as áreas da física avançarem mais ainda, talvez a gente vai conseguir confirmar se o mundo Brana é algo real ou se ele não passa só de uma teoria mesmo. A financiarização do pool genético foi um tópico bem difícil de encontrar também, mas pelo que eu entendi, ele é um conceito recente que propõe tratar os genes da população como um ativo financeiro. Seria basicamente transformar DNA em algo que pode ser comercializado. E essa ideia existe porque conforme as culturas vão cada vez mais se interligando umas às outras, alguns genes começam a ficar cada vez mais difíceis de encontrar. E conforme as áreas de biotecnologia e medicina forem evoluindo, pode ser que em algum momento a manipulação genética comece a ser algo comum. E alguns genes mais raros podem virar algo muito valioso que no futuro pode valer muito dinheiro. Porque imagina você poder ter um filho e poder comprar alguns dados genéticos para influenciar algumas características biológicas dele. Você poderia escolher algum gene que ele possa ganhar massa muscular muito fácil, não ter CC quando ficar suado, ou até para ser resistente a algum tipo de doença. Mas é claro que isso teria um custo alto. A teoria do OVNI de Planolândia é uma teoria sobre como OVNIs são seres 4D que estão visitando o nosso mundo em 3D. E ela é baseada num livro chamado Planolândia, um romance de muitas dimensões, que foi escrito por Edwin A. Abbott em 1884. A história desse livro conta sobre um mundo 2D fictício chamado Planolândia, que é habitado por várias formas como quadrados e triângulos. Aí no livro, eles são visitados por um ser tridimensional, que é uma esfera. Então, para os habitantes da Planolândia, a esfera consegue mudar de tamanho e desaparecer completamente só por se mover para cima e para baixo, já que a única coisa que eles conseguem ver é uma parte circular 2D da esfera por vez. Aí na história, um quadrado consegue ver o mundo da Planolândia em uma perspectiva 3D, e isso faz com que tudo seja completamente diferente de tudo que ele já viu antes. E ele também consegue visitar uma terra de uma dimensão num sonho dele, chamada Linhalândia, onde ele tem poderes parecidos com os da esfera, porque da perspectiva dos seres 1D, ele consegue mudar de forma ou desaparecer completamente, só se movendo ou girando para frente ou para trás, já que os seres da Linholândia só conseguem ver uma dimensão em uma forma 2D. Então é um livro bem abstrato, mas ele explora uma teoria do universo holográfico. Basicamente, a teoria do OVNI de Planolândia segue a hipótese holográfica, que teoriza que o nosso universo é uma projeção 3D em um mundo 2D, então ele não é realmente 3D. E algumas coisas como profundidade e volume são só ilusão.
E por isso que os avistamentos de OVNIs são sempre descritos como uma figura que aparece e desaparece do nada. É porque eles são seres 3D que estão visitando o nosso universo, que é 2D com uma projeção 3D. É bem confuso, né? Ou pode até ser que os OVNIs são seres 4D que estão visitando o nosso mundo, que é 3D. Porque nesses dois casos, eles poderiam mudar de forma e desaparecer, igual acontece com a esfera em Planolândia e com o quadrado em Linhalândia. Além disso, uma coisa 4D conseguiria dobrar o espaço 3D na quarta dimensão como se fosse uma folha de papel, e por isso eles conseguiriam se mover muito rápido ou instantaneamente. Então, algumas pessoas acreditam que a explicação para todas as características dos avistamentos de OVNIs é que eles são seres que têm dimensões a mais se comparada com a nossa. Tem gente que acredita até que eles estão numa quinta dimensão. E na verdade essa é uma teoria que poderia explicar vários fenômenos paranormais diferentes, porque pode ser que os poderes que a gente observa em alguns fenômenos aparecem pra gente quando eles estão se movimentando nessa dimensão que eles estão. Então é um conceito bem complexo e interessante. Incunábulos é uma palavra latina que significa no berço, e ela se refere aos primeiros livros que foram impressos na Europa, logo depois que Gutenberg inventou a primeira impressora no século XV. E durante aquele período, esses impressos ainda tinham um aspecto de manuscrito, porque as técnicas de impressão ainda estavam na fase inicial de desenvolvimento. E como você pode imaginar, os incunábulos são extremamente raros. Mas aquilo, na época, foi uma revolução na forma de compartilhar conhecimento. Então seria algo ótimo, né? Mais ou menos, porque a impressora não foi muito bem vista por todo mundo naquela época. Ainda mais porque a igreja tinha medo do impacto que a disseminação de ideias, de uma forma mais fácil, podia causar na sociedade. Então eles tomaram várias ações para controlar o acesso do conteúdo desses livros que foram impressos, justamente para proteger a autoridade deles e para evitar a propagação de ideias que eram consideradas perigosas ou heréticas. Ou seja, eles criaram um sistema de censura para controlar o que podia ser impresso e o que podia ser lido. E isso deu origem ao Index dos Livros Proibidos, que era uma lista formal de obras que os fiéis não podiam ler porque tinham conteúdos que contrariavam as ideias da igreja. Além disso, eles criaram o Imprimatur, que é um selo de aprovação e autorização. Então você só podia imprimir um livro se ele fosse aprovado e considerado aceito pela igreja. E eles também perseguiram alguns autores, livreiros e impressores que eram suspeitos de propagar conteúdos contrários à fé católica. Tudo isso porque eles estavam com medo de perder o monopólio que eles tinham na interpretação das escrituras e do conhecimento, que até então ficavam concentrados dentro do clero. E a impressora colocou em risco essa centralização, porque ela dava acesso direto à leitura e à interpretação para as pessoas comuns. Então, muita gente acredita que os incunábulos guardam segredos censurados, edições alteradas, ou até que eles podem estar ligados a sociedades secretas que controlavam ou manipulavam o conhecimento que era transmitido na época. Ainda mais por esses livros serem extremamente raros, algumas pessoas acreditam que eles guardam segredos ocultos que desafiam a história que é contada pra gente. Hoje em dia, muitos desses livros estão preservados em algumas bibliotecas e museus, e a gente tem acesso a eles, mas como existe um arquivo secreto do Vaticano, que tem uma quantidade enorme de documentos e livros raros, incluindo incunábulos, que não podem ser acessados pelo público, muita gente acredita que a igreja ainda esconde muito conhecimento da gente. Tavistock é o nome de um instituto que foi criado em 1947 na Inglaterra como uma instituição sem fins lucrativos para aplicar ciência social e resolver problemas contemporâneos, principalmente os que são relacionados a grupos, organizações e saúde mental. E eles têm uma história interessante, porque o instituto surgiu a partir da clínica Tavistock, que foi fundada em 1920 para tratar traumas psicológicos de soldados da Primeira Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, a equipe da clínica participou de várias pesquisas inovadoras em psicologia aplicada, como seleção psicológica para o exército britânico e estudos de guerra psicológica, onde eles estudaram estratégias para manipular atitudes e comportamentos em guerras. Então ele é um instituto bem renomado, que está ligado a vários nomes importantes da psicanálise, como John Bowlby e Wilfred Bion. E até hoje eles têm uma reputação internacional muito grande, principalmente nos estudos de saúde mental, tratamentos e pesquisa organizacional. E eles atuam dentro do sistema público de saúde britânico em vários projetos de assistência social
e saúde mental. Mas mesmo tendo toda essa relevância, o Instituto Tavistock já foi alvo de várias teorias conspiratórias, porque algumas pessoas acreditam que eles são responsáveis por desenvolver programas de manipulação psicológica em massa, controle social, lavagem cerebral e até de engenharia social para manipular a opinião pública e a cultura para seguir alguns interesses das elites e dos governos. Então, de acordo com essas narrativas conspiratórias, o Tavistock seria parte de uma rede que comanda campanhas de lavagem cerebral para alterar os valores morais e sociais e promover o caos e a desordem de uma forma planejada, que seriam técnicas desenvolvidas para criar uma psicose coletiva e enfraquecer o senso crítico da população. Eu encontrei até uma teoria que acusava Tavistock de promover a conspiração aquariana, que é um plano para desconstruir a civilização ocidental cristã através de manipulação das massas com músicas, drogas e sexo. Mas, no geral, a Tavistock é uma instituição real e bem respeitada, que tem uma contribuição histórica muito importante, e a maioria dessas teorias de controle social geralmente não tem muito fundamento. A Sociedade Aetéreos é um movimento espiritual fundado por George King em 1956. E ele criou esse movimento porque desde pequeno ele já tinha muito envolvimento com práticas espirituais, yoga e ocultismo. Mas em 1954, ele disse ter recebido uma mensagem telepática de um ser extraterrestre chamado Aetéreos, que instruiu Jorge a criar a Sociedade Aetéreos. Então, em 1956, ele oficialmente fundou esse movimento, que tem uma estrutura muito parecida com algumas religiões, porque eles seguem ensinamentos que misturam teosofia, elementos da nova era, crenças ufológicas, yoga e espiritualidade. E as pessoas que aderiram à Sociedade Aetéreos acreditam que todos os seres vivos evoluem espiritualmente em direção a uma fonte divina universal, e que se eles cooperarem com esses seres alienígenas avançados, eles vão conseguir acelerar a cura do planeta. Então eles veem o planeta Terra como um ser vivo que precisa de ajuda cósmica para ser salvo. Mas o mais interessante é que dentro das narrativas dessa sociedade, existe a ideia de algo chamado Grupo do Silêncio, que seria uma suposta união secreta dos governos e das elites mundiais para suprimir o nosso contato com os extraterrestres e manter a humanidade ignorante sobre esses seres e as mensagens que eles podem passar para a gente. Então eles acreditam que existe uma conspiração global para ocultar a verdade sobre a vida alienígena e suprimir o avanço espiritual que eles teriam se eles se juntassem a eles. Mas apesar do George King ter sido uma figura muito controversa, pelo menos pelo que eu li, a Sociedade Aetéreos tem bons fundamentos, porque eles acreditam muito no altruísmo, no serviço comunitário, eles adoram a natureza, buscam a cura espiritual e praticam exercícios físicos. E eu não encontrei nada falando que em algum momento da história deles, eles já censuraram livros que não concordavam com as ideias que eles pregam. Então eu acho que eles são só um grupo que mistura muita espiritualidade com ufologia para tentar encontrar um caminho da salvação, ou talvez para buscar um sentido na vida. E é isso. Esse é o fim da sexta camada do iceberg de mistérios e teorias da conspiração. Eu nem consigo acreditar que a gente já tá indo para a sétima camada. Já faz mais de um ano que eu tô gravando vídeo para esse iceberg e parece que ele não vai acabar nunca. Mas eu espero que você esteja gostando até aqui. Sério, o apoio de vocês é muito importante. Eu sei que eu nunca respondo nenhum comentário, mas eu leio tudo o que vocês escrevem para mim. E isso me ajuda a continuar minhas pesquisas para trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Então, muito obrigado de coração. Antes de finalizar, eu quero deixar um agradecimento especial para os membros do canal que estão me apoiando. E até o próximo vídeo. Tchau!